Ser fluente em inglês. O que é? Como é que a gente consegue isso? Hello everyone, Teacher Felipe aqui e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o inglês para que você expanda os seus conhecimentos e também para te ajudar a ficar mais próximo de fato da fluência. Eu estava fazendo umas pesquisas sobre o que é ser fluente e me espantei com a quantidade de propagandas enganosas a respeito do aprendizado de inglês. E, inclusive, acredito que parte da frustração que nós, brasileiros, sentimos vem muito por conta de mitos que a gente construiu pra gente mesmo. Um deles é a comparação com o falante de inglês nativo. Alguns cursos chegam a afirmar que você vai falar inglês igual um nativo. Detalhe, em apenas 15 dias. Ou então, um teacher diz que vai te dar umas dicas ultra secretas para fazer você se passar por um nativo em menos de 5 segundos. Gente, isso é simplesmente um absurdo. Tanto do ponto de vista pedagógico, é uma estratégia que claramente não vai dar certo, quanto do ponto de vista psicológico. Isso só faz a gente pensar que a gente é inferior a um falante nativo. Quando a gente aprende o idioma, o mais importante é poder entender o que o outro falante está dizendo e conseguir fazer se entender, muito antes de saber se expressar com frases super formais, falar super rápido ou escrever bem. Essa demanda da comunicação falada é o essencial. E a língua é a ferramenta para tal. É por isso que quando eu desenvolvi o meu método, o Spoken Method, eu não estava preocupado em fazer você, uma pessoa brasileira, conseguir falar o inglês igualzinho de um nativo. Até porque isso é praticamente impossível. E se você for com esse mindset, ou seja, com esse pensamento para aprender inglês, você pode acabar se frustrando. Até mesmo eu, um especialista em línguas e fonologia, tenho um inglês que em alguns aspectos se diferencia de um inglês nativo. Isso acontece porque nossos músculos da boca, o nosso aparelho fonador, ele se molda em uma determinada língua, sua língua nativa e tudo mais, no seu período crítico, que é quando você é criança e depois que ele se fecha, mais ou menos aí quando você tem 10 anos de idade, não é possível mais aprender o idioma de forma nativa. A gente pode perceber isso quando a gente vê um gringo aqui no Brasil passeando. Mesmo morando há décadas no Brasil, se ele falar qualquer coisa em português, você percebe que ele é estrangeiro. Ainda que ele tenha um excelente português e consiga se comunicar com ideias de forma complexa, como nós. Mas a gente percebe algumas pequenas diferenças no tom da fala, que já mostra que a pessoa não é um falante do idioma e assim por diante. Isso não quer dizer que a pessoa fala mal português, pelo contrário. Provavelmente ela não teve a preocupação de querer ser um nativo, mas sim de conseguir se comunicar bem, sem medo de errar no começo principalmente. Por isso, saiba essas duas coisas. Provavelmente, um falante de inglês nativo sempre reconhecerá que você não é nativo, assim como nós percebemos quando alguém não é do Brasil. 2. Não é por isso que vão te achar alguém inferior, a não ser que a pessoa seja extremamente xenofóbica. Muito pelo contrário, pelo fato do inglês ser a língua mais comum no mundo, os falantes de inglês eles estão acostumados a se comunicar com pessoas de diversas nacionalidades. Basta você saber se comunicar com fluidez. Bom, com isso a gente pode chegar a algumas conclusões. Ser fluente em inglês não é ser igual a um nativo. Ser fluente é saber se comunicar bem, entender e ser entendido, com naturalidade. E para que você atinja esse nível de naturalidade, você precisa praticar, praticar e praticar. Mas focando no essencial e não em se entuchar de conteúdos. Mas Felipe, se eu nunca falarei igualzinho ao nativo, qual é o sentido de estudar as pronúncias e mais ainda a fonologia? Bem, se você não sabe, o meu método é baseado totalmente em fonologia, que estuda em profundidade a questão da pronúncia de um idioma, que estuda a dicção, que estuda a percepção auditiva. E aí que vem o pulo do gato.
A fonologia estuda o sistema sonoro de uma língua, mas do ponto de vista da comunicação. Assim, a gente estuda os sons, ou seja, os fonemas, que formam unidades capazes de diferenciar os significados. E por que eu tenho que seguir esse caminho da fonologia? Porque assim a gente consegue estudar apenas o som, ou seja, os fonemas, que são de fato os fundamentais que moldam a língua inglesa, ou seja, a essência da língua inglesa. E a partir daí conseguir praticar. No fundo, meu método, baseado na fonologia, é uma sistematização para que você entre em contato com os sons e os mecanismos do inglês para conseguir praticar com o máximo de performance. E essa performance que te dá consistência e eficiência na hora de falar. Bom, por um lado, é um método totalmente diferente dos tradicionais, que você precisa ficar decorando. Por um lado, é um método totalmente diferente dos tradicionais, que você não precisa ficar decorando um monte de regra, ficar escrevendo e lendo, mesmo sem conseguir falar o básico. Aqui você vai ser levado a praticar a fonologia do inglês de modo orgânico e contínuo. Por outro lado, garanto que mesmo a pessoa totalmente leiga, que não sabe absolutamente nada de inglês, pode conseguir chegar à fluência da língua com prática constante. Conseguir também compreender pessoas falando e se comunicar em diversos contextos, fazendo sempre se entender. Por isso que eu digo, se você quer aprender inglês para comunicação na vida real, a fonologia é o melhor caminho para você conseguir praticar com consistência e chegar à fluência na fala. Com a fonologia, você consegue focar nos sons que a gente mais tem dificuldade, nós falando de português, aprender a pronunciar todos os sons que existem no inglês, facilitando a fluência, e destravar o seu inglês para ter facilidade em tudo que um falante de inglês diz, uma vez que você já está acostumado com o funcionamento dos sons. Você também consegue tornar a comunicação muito mais rápida e mais facilmente assimilável, evitando confusões como sheet, que é lençol, e shit, que é cocô. Você quer saber mais sobre esse método baseado em fonologia? Então se inscreve aí e te aguardo nos meus vídeos.